Olá, começa agora mais um programa Seu Imóvel aqui na sua TV Aperipê. Hoje vamos receber em nossos estúdios o diretor executivo da Nordeste Condominial, o Ricardo Barreto. Ele que vai falar um pouquinho sobre a importância de uma administração profissional de condomínios. No quadro Seu Direito, o tema é delicado: inventário e partilha. Você já parou para pensar que a má administração de um condomínio pode contribuir para que um imóvel seja desvalorizado? Pois é, e para conversar conosco sobre essa importância de uma administração profissional, trouxemos aos nossos estúdios o diretor executivo da Nordeste Condominial, o Ricardo Barreto, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Anne. Seja bem-vindo ao programa Seu Imóvel. Obrigada. Agora vamos desvendar esses mistérios, essas curiosidades. Para começar, o que é uma empresa que faz essa administração de condomínios? É um síndico profissional? Não, na verdade é o seguinte, o advento da administração de condomínios, vamos remeter um pouquinho ao passado, até para a gente entender a conjuntura atual ao qual está se instalado esse processo. Antigamente você tinha um contador, que na verdade ele fazia toda a operação financeira, bancária no condomínio, isso há 15, 20 anos atrás. Com o advento da Lei Geral dos Condomínios, onde teve uma situação de inserção profissional e uma cobrança jurídica, houve, na verdade, uma segmentação de mercado. Então, a maioria das administradoras são formadas por contadores. Então, é uma situação segmentada, onde a administradora ela é responsável pela parte contábil, financeira e de setor pessoal dos condomínios. Tá? Então, você tem toda uma conjuntura de operação administrativa para dar suporte ao síndico nessa situação. Então, hoje o síndico ele tem responsabilidade civil e criminal. Então, a administradora ela vem exatamente para dar esse amparo técnico, esse amparo administrativo junto à administração do síndico. Você fala desse amparo técnico, mas de alguma forma não deixa de ser um trabalho do síndico, né? Essa parte administrativa, de forma detalhada, passa a ser de responsabilidade da empresa que administra o condomínio, né? Na verdade, quando você fala nesse amparo técnico, é exatamente essa conjuntura de facilitação, é que tirou também algumas responsabilidades operacionais do síndico. Por exemplo, antigamente você tinha situações onde o condômino ele pagava em dinheiro a taxa de condomínio diretamente ao síndico. Então a gente já teve diversos casos, inclusive ainda há situações nas condições atuais, onde o condomínio não tem conta bancária, então fica uma situação de dependência do síndico de receber essas quantias. Então, foi retirada essa informação, então existem boletos no próprio nome do condomínio, onde o beneficiário é diretamente o CNPJ do condomínio. Então, não há nenhum tipo de interferência onde o síndico tenha qualquer situação de receber esses valores. Então, você já diminuiu um pouco essa situação. Agora, falando em valores, o fato de ter uma empresa administrando não acaba, no final das contas, gerando um ônus a mais para os condôminos? Não. Na verdade, a não contratação de uma empresa administradora de condomínios dentro de um condomínio pode onerar ainda mais o processo. Aí eu vou explicar por quê. No passado também, aí paralelamente àquela situação dos contadores, tivemos casos onde o próprio condomínio ele assumiu a administração do condomínio. Tá? Então, não se passava por nenhuma situação de administração, de contador, nem nada. Então, próprios moradores se encabeçavam de receber esse dinheiro, de fazer o balancete. Então, no jargão popular, a gente pode dizer o seguinte, que é a raposa tomando conta do galinheiro. Então, você não tinha uma isonomia de cobrança, você não tinha uma lisura nos processos. Então, muito se fala nessa questão do custo da administradora. Porém, em linhas gerais, a administradora ela tem um percentual de participação nas despesas do condomínio entre 2,5% a 3%. Então, em linhas gerais, das despesas do condomínio. Entendeu? Então, você tem um montante que é a despesa do condomínio, mais ou menos entre 2,5% a 3% é direcionado para a administradora. Então, é um valor demasiadamente pequeno devido à importância que ela exerce, tá? E é bom salientar o seguinte, que nenhuma administradora ela tem poder de decisão dentro do condomínio, mesmo tendo essa logística operacional. Até porque tem uma reunião de condomínio. Exatamente. Então, mas o que acontece hoje é exatamente o contrário. Então, pelo desconhecimento das regras nos condôminos, pelo próprio desconhecimento do síndico,
atribui à administradora uma importância que ela não tem, tá? Que é exatamente essa. Só uma dúvida, o síndico continua existindo dentro do condomínio? Sim. Na verdade, o síndico é uma figura de representatividade legal dentro do condomínio, Eu acho que não tem, não. Porém, ele delega algumas situações operacionais para a administradora. Temos também o caso de síndico profissional, e eu vou falar um pouquinho mais na frente em relação a isso. Então, quando você fala que você delega situações de importância para a administradora, é uma situação muito grave, porque mesmo que se cometa qualquer situação de acerto ou de erro, a responsabilidade é do síndico. Então, tem que se deixar muito bem claro isso. Infelizmente, a gente tem, obviamente, no mercado a concorrente, é salutar que isso aconteça, mas devido até à crise imobiliária, até a própria crise econômica que está instalada no país, estão aparecendo algumas empresas aventureiras, com nenhum lastro técnico convincente. Entendeu? Em todos os setores Em todos os setores. É uma situação generalizada. E na nossa área de segmento, na parte de economias, não é diferente. E a gente alerta para os síndicos e até para os moradores que fiquem atentos a essa situação. Por quê? Você precisa verificar a estrutura da administradora que está contratando, uma situação até de transparência das informações. Um dos pontos que a gente bate muito forte é que assim, todos os clientes nossos eles estão garantidos por contrato que todas as informações contábeis e financeiras são disparadas para todos os moradores. Independente do modelo de gestão do síndico. Porque tivemos casos no passado também, onde o síndico, por qualquer motivo, pediu que não tivesse nenhum tipo de exposição dos dados. Então, esses síndicos começaram a sair porque não tinham uma situação de retidão no trabalho nosso. Entendeu? Então, todo cliente que faz parte da nossa carteira ele já entra sabendo que essas informações são disparadas para todos. Isso diminui, né? Isso diminui muito o índice de sugerir que o síndico está roubando, sugerir que qualquer situação foi superfaturada. Então, essa exposição dos dados contribui para uma melhor transparência e uma melhor gestão do condomínio. Agora, ainda falando nessa questão de transparência, o que é que faz? A Nordeste assume hoje um condomínio. Um condomínio, digamos, que tenha 10 prédios de 7 andares cada certo. um. O que é que determina o valor pago por cada morador? Porque também tem a questão, alguns condomínios que têm piscina, têm elevador, outros não e acabam ficando naquele mesmo valor no final. Bom, na verdade é o seguinte, o que é que determina o valor do valor da administração? A gente, na nossa planilha de cálculo lá, em relação à parte gerencial, temos ingredientes ou situações que são determinantes. O primeiro deles é o índice de inadimplência. Tá? Então, se você tem um condomínio onde tem uma inadimplência acima do limite razoável que a gente determina... Eu que estou pagando, sobro, mais ou menos vou pagando a parte do meu vizinho. Exatamente. Então, isso detém a administradora que tenha uma incumbência maior na situação de cobrança. Ou seja, você tem uma situação operacional mais forte, ou seja, a cobrança ela é mais direcionada. Um outro ponto é o número de unidades. Tá? É importante salientar o seguinte, que como essa comunicação ela é geral, então você tem que ter uma retaguarda que suporte isso. Pra você ter ideia, na nossa empresa, a gente tem uma estrutura de retaguarda muito forte em relação a quase 25 linhas telefônicas, atendimentos via internet, justamente para você ter uma diminuição nesse espaço de atendimento. Tá? Então, quanto mais unidades você tem, maior força operacional da administradora você vai ter que atribuir. Então, o condomínio que a gente tem hoje, de menor unidade, eu tenho condomínios de 8 unidades e tenho condomínios de 440 unidades. Então, você vê que o condomínio que tem 440, ele vai ter o mesmo atendimento no front de 8 unidades. Então, a gente tem que ter toda essa situação de suporte. Então, todos esses ingredientes eles vão delimitar o valor que se cobra da administração. Agora, com relação a essa... É desagradável você saber que o valor da sua prestação de condomínio vai subir porque o bonito do vizinho não está pagando. Aí, o que é que a administradora faz para obrigar aquele cidadão que, infelizmente, não fez o pagamento? Foi boa a sua pontuação, porque é o seguinte, a inadimplência hoje, ela assumiu níveis acima do normal, aí devido à conjuntura econômica, enfim. E o que acontece? Quando você tem inadimplência, esse percentual de inadimplência ele é diretamente ligado à taxa de condomínio. Então, eu tenho casos onde os condomínios idênticos, da mesma construtora, vizinhos de parede, com a mesma situação, o mesmo número de unidades, com taxas distintas. Então, aí quando a pessoa vai querer comprar um apartamento, ou alugar, ou qualquer situação nesse nível, pergunta, mas são iguais.
não são iguais. A taxa de condomínio reflete exatamente... Os moradores que são diferentes. Exatamente. A diferença é, a taxa de condomínio ela reflete o rateio de despesas. E a inadimplência é uma despesa, não deixa de ser. Por quê? Quem está adimplente está pagando pelo inadimplente. Então, existem várias formas de fazer a cobrança. A primeira delas, e a mais fácil, é a cobrança administrativa, que essa administradora acaba fazendo, que são as notificações costumeiras, né? Então você tem a primeira notificação, a segunda e até a terceira. A segunda linha é a linha judicial, que aí sim, aí é uma cobrança à parte, é um contrato à parte, não é com a administradora. Então a própria OAB e o CRC preconiza que escritório jurídico e administradora sejam distintos. Obviamente a parceria comercial, a parceria operacional tem que existir, até porque nós temos parceria com 28 advogados, entendeu? Então não tem como não ser colocado. Porém, você não pode incluir esse serviço como um produto fechado, uma venda casada, como se chama. Entendeu? Então isso tem que ser direcionado para um outro fim. E com a nova lei agora da cobrança, onde o novo Código de Processo Civil, o título agora pode ser executado, ou seja, o encurtamento das ações judiciais ficou bem menor, ficou bem mais curto. Então, houve, na verdade, uma situação de pressa nessa cobrança. Entendeu? Então, os condomínios já estão sentindo essa melhora. Então, é o que se tem. Para você ter ideia, a pessoa pode perder o apartamento por 2 motivos. Ou pela falta de pagamento do IPTU, ou pela taxa de condomínio. E muita gente não sabe disso. Eu também não, era mais uma, não sabia. A taxa de condomínio é um dos componentes que faz o proprietário perder imóvel. A partir de quantas prestações atrasadas? Olha, dever uma parcela já é inadimplente. Obviamente, você tem uma situação de conjuntura. Você vai analisar se isso é uma situação pontual. O condomínio vinha pagando regularmente e atrasou 2 ou 3, você tem um histórico positivo. Então, cabe ainda a conversa, cabe o bom senso de analisar. Agora, eu tenho condomínios que foram entregues em 2014 e até hoje nenhuma taxa foi paga. Entendeu? Então, eu tenho N situações, são N casos que a gente pode colocar. Obviamente, nesse caso, futuramente esse apartamento vai a leilão, justamente para situação de saldar as dívidas junto ao condomínio. Pois é, você que tem o seu condomínio atualizado, bem pago, você sabe que seu vizinho não paga e aí a sua prestação mensal aumenta por causa desse vizinho, infelizmente não pode ser feito, né? Nada em relação a isso, além dos trâmites legais. Mas também existem as bonificações para aquele cidadão que paga em dia a sua taxa de condomínio, né? Exato. Quais são elas? Vamos lembrar da parte boa para quem paga o seu condomínio diariamente em dia. Geralmente é o seguinte, as taxas de condomínios, elas vêm com a situação de um desconto, né? Então, quem desconto pagar... é real ou é uma mera ilusão? Não, ele acaba sendo uma situação até de bonificação para o adimplente, entendeu? Então, é uma forma que você tem de conceder uma situação de bonificação para quem está adimplente, tá? É importante, Anne, colocar em questão o seguinte, que não depende só também de administrador, de jurídico, até para a situação de cobrança. Por exemplo, eu tenho um caso recente no interior do estado, onde houve situações de dificuldade de cobrança por conta de uma situação específica no fórum. Entendeu? Então, às vezes o juiz não entende de uma forma correta ou tem um entendimento diferente do que é costumeiramente falado e acaba realmente dificultando. Tá? Então, é bom deixar claro isso. E essa situação da inadimplência, como você falou, é o principal ingrediente da saúde financeira do condomínio. Porque o condomínio não tem lucro. O condomínio é rateiro de despesas. Tá? O condomínio, né? Agora, vocês administram um condomínio, mas administram vários problemas, né? Um desses problemas é saber que os condôminos têm as vontades próprias. Sim. E às vezes você entra... Eu moro no condomínio há 10 anos, nós temos um patrimônio lá que é um porteiro, que eu particularmente não abro mão desse porteiro. É uma pessoa que responsável, comprometido, só que pela rotatividade de empresas administradoras que vão passando por lá, eles sempre querem, de alguma forma, tirar esse porteiro. Sim. E o condomínio não deixa. Como é que é administrar essas situações como essas? Olha, na verdade é o seguinte, a gente passa por isso, na verdade a gente fala o seguinte, que aquele funcionário é patrimônio do condomínio. Com certeza. Ele tem muita entrada com os moradores e tem muita situação de confiança nesse funcionário. O que acontece? É preciso estabelecer o seguinte, de quem são as responsabilidades e quais são as responsabilidades de cada um. Nenhuma administradora tem poder nenhum de interferir na gestão do condomínio.
mas cabe a ela orientar da seguinte forma. Um caso clássico que acontece. Às vezes, por uma situação onde o funcionário tem muito tempo de casa no condomínio, algumas situações de tipo assim, eu vou flexibilizar um aumento ou uma condição especial para aquele funcionário. Uma clássica, receber vale transporte em dinheiro. A lei não permite que se receba isso. Então o que acontece? Lá na Nordeste a gente faz da seguinte forma. Orienta o síndico e orienta o conselho que essa prática ela não está nas condições legais de segmento. Mas tem síndicos que querem prosseguir. Não tem problema. A gente coloca uma nota explicativa, coloca um boletim de incidência dentro do balancete, informando que o síndico ou a gestão ela foi orientada a não seguir esse tipo de condição de pagamento, por infringir a lei em relação a isso. Mas alguns síndicos permanecem em fazer isso. Se a administradora, a meu ver, se a administradora ela não tem uma postura de prevenção desse caso, ela acaba sendo corresponsável. Entendeu? Em permanecer com esse erro, em permanecer com essa situação. Então, você imagine que numa situação dessa você tem processos trabalhistas que podem incidir, podem penalizar gravemente o condomínio. Entendeu? Então, é importante que o papel da administradora ela nunca ultrapasse as condições de administração e condições técnicas na atuação no condomínio. O síndico tem o seu papel, a administradora tem o seu papel, os moradores têm o seu papel, que é pagar a sua taxa de condomínio em dia, usufruir as suas obrigações, né? de pagamento em dia e usufruir do que o condomínio tem a oferecer. Entendeu? Então é dessa forma que eu acredito que uma relação harmônica de convivência, você tem um ambiente saudável, um patrimônio valorizado e uma situação onde você possa, na verdade, implementar condições benéficas para o condomínio. Muito obrigada pela sua vinda, Ricardo. Volte sempre, Agradeço. Programa Seu Imóvel. A gente aguarda aí que em outra oportunidade para falar sobre outros assuntos da empresa que administra o condomínio. Muito obrigada. Agradeço.